Olá, pessoal. Boa noite. É, Bem-vindos a essa live. Meu nome é Lucas Guimarães. Eu atuo como gerente de práticas médicas aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo, ABP. E hoje é a última de uma série de 6 lives falando sobre cultivando o equilíbrio emocional. Eu acho que o assunto de hoje ele acaba sendo o fechamento e talvez seja o mais importante do que a gente conversou até agora. Foram 6 lives, quem tiver interesse, e acho que para quem está assistindo essa, se não assistiu as anteriores, seria importante para entender, porque eu vou ser bem direto ao ponto hoje. Tem muita coisa para a gente conversar e eu tenho a impressão de que se eu for ficar revisando, eu não vou chegar onde eu queria levar vocês no final das 6 lives. Então, acho que a gente pode ir começando. Só para vocês saberem, quando eu estou olhando para o lado aqui, eu estou só passando os slides, tá? Eu não estou checando as mensagens do celular, não. Então, pode passar. Então, o que a gente vai tratar hoje é esse modelo de cultivar o equilíbrio emocional. Ele é o cultivo do equilíbrio emocional, ele é a conjunção de outros 3 fatores, que é o equilíbrio conativo, que a gente alinha o nosso propósito, o equilíbrio de atenção, em que a gente cultiva a atenção através da prática de meditação, o equilíbrio cognitivo, que ajuda a gente a olhar a realidade de uma maneira adequada, e o equilíbrio emocional, que seria a conjunção desses 3 fatores apoiado pelo cultivo de um bom coração, né? E quando a gente cultiva na sequência esses fatores e esses insights que a gente vai ganhando em cada um dos passos, na hora que a gente está discutindo equilíbrio emocional, então, quando a gente cultiva as nossas intenções éticas, quando a gente aspira a alguma coisa que vai fazer bem para a gente e para os outros, quando a gente começa a entender o que é felicidade genuína, quando a gente começa a prestar atenção nas coisas que são importantes, quando a gente começa a desenvolver sabedoria e entender a realidade como ela se apresenta, como a gente entender o limite do quanto a gente consegue compreender a realidade, entender os nossos próprios limites. Quando a gente cultiva um bom coração, aí sim a gente vai chegar no que é o equilíbrio emocional propriamente dito. E o resultado disso fica claro no nosso dia a dia. Eu estava conversando com um colega de faculdade semana passada, depois da live a gente trocou uma ideia, ele é psiquiatra, então ele estava me dando uns insights de como tratar a doença psiquiátrica, enfim. E ele comentou comigo o quanto eu mudei depois que eu comecei a olhar as coisas dessa forma. E foram várias coisas que aconteceram nesse período. E o resultado disso é muito claro. O benefício que a gente traz para a gente e para os outros, o quanto a gente tem de impacto externo de uma maneira construtiva, quanto a gente consegue estar mais presente nas coisas, o quanto a gente consegue ser mais resiliente, fica muito claro. E isso, eu falo da minha experiência pessoal, mas o convite de cultivar o equilíbrio emocional usando esse método, que a gente conversou nas últimas lives, é uma provocação para, ok, eu não quero que vocês aceitem a minha palavra, não é porque eu estou falando, tá? Eu quero que vocês testem isso por vocês mesmos e percebam o impacto. Não tem nada não tem nada pré-definido. Isso, achem o próprio caminho. E esse é o caminho que eu trilhei até agora. Óbvio que vão ter outros, né? Então, essa imagem para mim é muito clara. O quanto a gente quanto a gente pode desviar do que é o equilíbrio emocional propriamente dito, de quanto a gente pode ter excesso e ficar completamente obcecado por alguma coisa e eu também passei por esse processo de eu preciso achar respostas antes de conseguir cultivar algo de uma maneira mais equilibrada e do quanto mesmo coisas que são aparentemente benéficas, quando em excesso, podem levar a
a, a mais sofrimento, e é isso que a gente está tentando evitar aqui. Então, como a gente continuando da semana passada, a prática de um bom coração vem da prática das 4 incomensuráveis ou das 4 inteligências do coração. E isso é uma abordagem, mas eu estou falando aqui de virtude, eu estou falando aqui de como a gente escolhe olhar o mundo, como a gente escolhe se relacionar com o mundo, né? E quando a gente falou, acho que foi na primeira ou segunda live sobre coemergência, é muito claro que o que a gente vê como realidade, como a gente interpreta a realidade, vai depender da nossa perspectiva interna. Então, quando eu estou falando dessas 4 incomensuráveis, eu estou tentando mostrar para vocês que se a gente conseguir olhar o mundo a partir de uma perspectiva interna que envolva essas 4 inteligências, então o desejo de olhar para as pessoas e aspirar que elas encontrem a felicidade de verdade, e não a felicidade que está relacionada à nossa própria felicidade, a felicidade a partir da perspectiva de cada um, né? Se a gente consegue olhar para o mundo com a capacidade de ficar feliz com a felicidade dos outros, se a gente consegue olhar para o mundo de uma maneira imparcial, entendendo todo mundo exatamente como a gente, e se a gente consegue olhar para o mundo da perspectiva de tentar ajudar os outros, de aspirar que as pessoas não sofram, a gente tem mais chance, tá? Eu gosto de ter uma expressão assim, hipótese de trabalho, tá? Se funciona, sim, se não funciona, independe da minha perspectiva, tem que funcionar para cada um de vocês. Então, se a gente consegue olhar através da hipótese de trabalho dessas 4 inteligências do coração, essas 4 formas de olhar o mundo, fica mais fácil de ser feliz de verdade. E entendam que mesmo essas 4 virtudes do coração, essas 4 incomensuráveis, quando a gente tem, se a gente não entende elas de uma maneira adequada e se a gente não se apoia nas 4, isso pode muito claramente levar para fora do eixo de estar equilibrado. Então, por exemplo, se a gente não consegue olhar com paixão e entender isso apoiado a partir da perspectiva de alegria empática, a gente pode caminhar para o desespero ou para o burnout, que a gente falou semana passada. Se a gente tem compaixão, se a gente não consegue olhar para as pessoas a partir de uma perspectiva de todos são de que todos são iguais a nós, e a gente não olhar isso com compaixão, a gente pode simplesmente ficar indiferente, a gente pode caminhar para o niilismo. Se a gente começa a olhar que a gente quer só que as pessoas sejam felizes e sem ter uma noção, sejam felizes de maneira hedônica e sejam felizes a todo custo e fiquem apegados a isso, se a gente não olhar de uma perspectiva de equanimidade, de olhar todo mundo como desejando que a gente seja feliz igual a gente vai produzir aquela felicidade de Facebook, aquela felicidade de Instagram, em que as pessoas postam coisas maravilhosas e estão só vivendo, olhando isso sem olhar o contexto como um todo. A gente a equanimidade é impossível ser feliz sozinho, sabe? E se a gente fica só feliz com o nosso próprio prazer, a gente vai ficar só fixado, vai ser totalmente apegado aos nossos a nossa própria percepção. Então é muito importante a gente entender que cada uma dessas 4 virtudes se balanceiam e não é uma delas só, é o contexto, é como você olha o todo, tá? E por último, semana passada eu falei pouco de compaixão, e essa semana eu vou falar só de compaixão e de autocompaixão. Para quem tem interesse, esse livro do Thupten Jinpa chama Um Coração Sem Medo, e ele fala só sobre compaixão. O Thupten Jinpa, ele fez um caminho inverso de muitos dos professores que a gente comenta aqui. Ele nasceu monge e veio para o Ocidente. Ele atualmente leciona na Universidade de Stanford, onde ele estruturou um curso que chama Cultivando
qual que é o nome mesmo? O CCT, Cultivating Compassion Training, um treinamento de cultivar a compaixão. Então isso virou matéria de Stanford, olha só que interessante. E esse livro bastante do que eu vou falar aqui é inspirado nesse livro, tá? Então, semana passada eu mostrei para vocês um pouquinho o que era empatia, e a empatia, ela é a semente da compaixão. A empatia, para a gente ter empatia, a gente tem que observar o que está acontecendo ao nosso redor, olhar para a pessoa, tomar a perspectiva da pessoa, a partir da perspectiva dela. A gente tem que não julgar, reconhecer a emoção das pessoas e estabelecer essa conexão empática que permite que a gente comunique essas emoções, que a gente participe das emoções junto com o outro. A empatia é sentir junto com o outro. E muitas vezes essa empatia ela não nos dá nenhuma possibilidade de aliviar o sofrimento. Esse moço da foto é o Mathieu Ricard. Vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas essa foto é bem icônica dele. O problema da empatia é que ela pode se transformar e com frequência ela caminha para piedade, que é a tristeza que a gente sente diante da tristeza do outro, tá? E o que não tem nada de errado a gente ficar triste junto com as outras pessoas. É importante a hora que as pessoas estão sofrendo, elas sentirem que tem alguém conectado com elas, que tem alguém ouvindo elas de verdade, que está ali presente. Mas o problema da empatia é que e da piedade é que ela apenas aumenta a quantidade de sofrimento. E é isso que condena ela no final das contas, né? Essa é uma frase do André Comte Sponville, naquele pequeno tratado das grandes virtudes. Então, aquele senhor sorridente da última foto é o mesmo que está com esses eletrodos todos na cabeça. O Mathieu Ricard ele era biologista molecular, ele tinha um PhD em genética, e aí ele fez o caminho de largar tudo isso e virar monge. E fizeram alguns estudos com ele, vários estudos que a gente tem sobre meditação e ressonâncias funcionais foram feitos com monges e usaram ele como cobaia e para mostrar a diferença de um cérebro de alguém que medita, de alguém que não medita, e ele ganhou o título do homem mais feliz do mundo. Então, se vocês digitarem o homem mais feliz do mundo, é bem provável que vocês caiam em alguma foto com um sorriso parecido com esse que vocês estão vendo. E na experiência do próprio Mathieu Ricard, colocaram ele para meditar e pediram que ele meditasse com um foco em empatia. Então, olhar o sofrimento e sofrer junto com as pessoas. E ele fala muito claramente o quanto essa sensação de sofrer junto com as pessoas é avassaladora, como ela toma conta da gente e a gente não consegue fazer nada. É isso que que resulta nessa sensação de sofrimento psicológico em cuidadores, que é o que a gente chama de fadiga empática. A literatura médica insiste em chamar de fadiga de compaixão, mas na percepção do Mathieu Ricard, a compaixão não cansa. E pediram para ele meditar com um foco em empatia, e na sequência pediram para ele meditar com um foco em compaixão, e viram onde o cérebro dele se ativa, dependendo de como ele está meditando. E ficou muito claro as diferenças entre empatia e compaixão em alguém que medita de maneira profissional. Esse cansaço que a empatia gera não aparece na compaixão. A compaixão, ao invés da piedade ou da empatia, a primeira coisa que é importante a gente citar é que ela é um sentimento horizontal. Tá? A gente só consegue ser empático e ser compassivo se a gente entende aquela pessoa de quem a gente está compartilhando o sofrimento como igual a nós, como igual a gente.
E se a gente está olhando a pessoa olho no olho, se a gente percebe que esse sofrimento é compartilhado, fica, se a gente consegue compartilhar esse sofrimento, a gente só consegue fazer isso a partir de uma posição de respeito. Quando a gente age com piedade, quando a gente olha com piedade, existe sempre uma diferença, sempre há um olhar para baixo de tadinho. Na compaixão, não. A compaixão só existe entre quem está olhando o outro como igual a nós. Ela só é possível quando a gente consegue olhar as pessoas nos olhos e entender o sofrimento delas como o nosso próprio sofrimento, né? Esse vídeo, eu deixei aí o link, se o pessoal da produção puder passar. Esse é um TED Talks com Steven Czesiak. Ele é um intensivista, tá? E ele fala sobre uma crise de compaixão no meio médico. E ele escreveu esse livro, e esse livro de verdade, ele está no topo da minha lista de coisas a fazer depois depois da pandemia, depois do meu MBA, no caso, que acaba tomando boa parte do tempo. Mas ele fala de como a compaixão, e ele fala a partir de uma revisão sistemática que ele fez, ele comenta isso no vídeo, como a compaixão, como cuidado, como a compaixão, como caminho para o cuidado, inclusive, para quem trabalha na área da saúde, faz uma diferença brutal, tanto de resultado, quando eu digo resultado, eu estou falando das pessoas se curarem melhor, das pessoas saírem com menos déficits das internações, das pessoas terem melhores resultados de controle de pressão alta, de controle de diabetes, mas também de como isso tem um impacto financeiro em gestão de saúde. Então, de verdade, esse aqui é o meu próximo alvo. Esse cara, e o TED é muito bom. Para quem não conhece a plataforma TED, ela é bem interessante, o link deve ajudar vocês a entender. Dá para gerar legenda mesmo em português, tá? Então tem muita coisa muito interessante lá. E é muito claro, com os estudos que ele revisou, o quanto isso tem impacto, mas o impacto não é só para quem a gente está cuidando. O impacto é para quem cuida. Ele fala muito claramente da experiência dele de burnout, de olhar para o sofrimento que estava na frente dele. Imagina um médico intensivista vendo as pessoas nos piores contextos possíveis, o quanto isso teve impacto na vida dele e o quanto ele entendeu que a única forma de sair disso não era fazer o que as pessoas geralmente sugerem para tratar burnout, não era se retirar. Se retirar não é o suficiente para quem quer cuidar. Quem quer cuidar, quer cuidar. E aí, quando a gente começa a cultivar a compaixão, você não sai por se retirar, você sai porque você atravessa esse sofrimento, porque você consegue ver além dele, consegue encontrar uma forma de ajudar de fato. O que difere a empatia da compaixão é que na compaixão a gente entende o desejo a gente entende esse sofrimento, a gente olha para ele cara a cara, a gente olha o sofrimento no olho e a gente deseja que esse sofrimento acabe, a vontade de aliviar o sofrimento, que é tão comum para as áreas da saúde, que conecta a empatia com atos de bondade, generosidade e outras expressões de tendências altruístas. No cérebro do Mathieu Ricard, a compaixão ativava o córtex motor. Então, a empatia é esse impulso para a gente ajudar as pessoas. É quando você olha alguém sofrendo e você não consegue se conter onde você está e você precisa ir ao encontro das pessoas para ajudá-las. Então, é aí que a gente consegue gerar os meios de aliviar o sofrimento. É aí que a gente encontra a generosidade. É aí que a gente encontra os atos de bondade que são tão comuns e que, infelizmente, a mídia dá mais atenção para as coisas mais violentas. E a gente vê isso muito claramente. A gente gera mais ibope, a gente vê agressividade do que a bondade. Talvez se alguém fizesse um jornal falando só das coisas boas que acontecesse e não tivesse tanto ibope, mas
quem está vendo as manifestações que têm ocorrido, a maior parte das manifestações é completamente pacífica. E a proposta dessas manifestações é diminuir o sofrimento das pessoas, né? Então isso é muito claro. E a compaixão, ela tem essa característica de não conseguir ver qualquer tipo de sofrimento como indiferente. E esse TED da John Halifax é um dos meus preferidos. Eu ainda vou... a John Halifax deu, semana passada, desculpa, na semana anterior, teve o Varela Simpósio em que ela participou e infelizmente não consegui, porque tinha um MBA no meio do caminho, mas ela fala muito de compaixão e de como a compaixão é o significado o real significado da palavra empatia, de como a gente consegue fazer muita coisa a partir da compaixão. E na perspectiva dela, a compaixão, primeiro, ela depende de 3 coisas, tá? Primeiro, a capacidade de ver claramente a natureza do sofrimento. E aí, lembra que a gente estava falando de olhar a natureza da realidade, de compreender o mundo de uma maneira adequada? A compaixão se liga a isso também. A compaixão, as pessoas acham que ser compassivo é ser fraco, ser bonzinho. Na verdade, a compaixão é uma força gigantesca. Você consegue se manter forte porque você entende a natureza daquele sofrimento, entende que você não está separado aquele sofrimento não está só na pessoa, aquele sofrimento está em você. A empatia continua como base disso. E ela vai ativar a nossa vontade de aliviar esse sofrimento, de se mover, de levantar e de fazer o que a gente tiver ao nosso meio a gente tiver ao nosso alcance para reduzir esse sofrimento. E a última característica, talvez seja mais difícil, é que para a gente exercitar a compaixão, a gente não pode se apegar ao resultado. A gente não pode achar que a gente ser compassivo vai gerar um resultado específico, tá? Porque às vezes não vai. E se a gente não conseguir agir de uma maneira compassiva, se a gente não conseguir estar presente, a gente não vai conseguir apoiar a catástrofe que está acontecendo. A gente não vai conseguir ajudar as pessoas no que está acontecendo. A Joan Halifax, ela deu esse TED em 2010, ela continua muito ativa hoje em dia. Na época, ela tinha acabado de sair de um hospice, de um hospital de pacientes em fase final de vida. Ela voltou para dar essa palestra, ela falando de quantas pessoas ela teve contato, do quão difícil era para aquelas pessoas, e do que ela percebeu nas pessoas que estavam cuidando. Quando você vê pessoas cuidando, e essa imagem, para quem está dentro do hospital, é muito clara, quem está cuidando, na hora que está cuidando, está ali entregue, não é de alguém que está fraco. As pessoas trazem uma força, brota uma força, né, para quem está ajudando. E se a gente se fixar no resultado disso, a gente não vai conseguir continuar ajudando. Então, por isso que é tão importante a gente não se apegar ao resultado do que a gente está fazendo, a gente se apegar ao cuidado com as pessoas, né? E ela foi tão a fundo a ponto de criar um modelo de como gerar compaixão, que é esse modelo GRACE, tá? De graça em inglês. E para isso você tem que, olha, prestem atenção de como essas coisas se conectam, né? Primeiro você tem que lembrar da sua atenção. A gente falou bastante de equilíbrio da nossa atenção. A segunda coisa é lembrar a nossa intenção. Que a gente estava falando de motivação, de propósito. A terceira coisa é sintonizar com as pessoas, sintonizar com a realidade e olhar o mundo como ele é, olhar aquele sofrimento como é. E, por último, a gente agir. Então, basicamente o mesmo raciocínio que a gente teve até agora, é cultivar um olhar para o mundo, uma presença sincera no que a gente está fazendo para ajudar as pessoas, cultivar uma percepção da realidade adequada para que a gente possa, ao final das contas, agir e trazer benefício para aquilo que a gente está se propondo a fazer.
Esse modelo, ela publicou numa revista de cuidados paliativos e é uma coisa que a gente ainda tem muito que estudar. Ela dá cursos sobre esse modelo de Grace. Então, isso vale muito a pena. E é muito claro que eu estou falando aqui para profissionais da saúde, mas isso não funciona só para quem é profissional da saúde, né? Semana passada eu falei com vocês do Como Vai Você, ou do Central de Valorização da Vida, de pessoas que estão num momento de sofrimento extremo e estão considerando o suicídio pode ter um lugar para ter contato. E aí, olha só, eles oferecem cursos para as pessoas, para voluntários, para apoiar nisso. Não estou falando que isso é para todo mundo, tá? Nem todo mundo vai conseguir fazer isso, nem todo mundo vai conseguir ajudar as pessoas nesse contexto, mas ajudar e estar presente para as pessoas e apoiá-las ajuda a gente a sair do nosso mundinho e que a gente fica tão envolvido no nosso próprio sofrimento que a gente não consegue ter uma perspectiva mais ampla. A gente está sofrendo dentro de uma bolha que a gente acha que é real e quando a gente olha para o lado das pessoas sofrendo, está todo mundo junto e o quanto a perspectiva de uma perspectiva mais ampla, além dessa bolha, nos torna mais capaz de ser feliz na nossa própria vida. Um outro exemplo disso, e esse eu falo com muita felicidade, um projeto da Unifesp, que é o ProAlu. A Samantha, que apoia esse núcleo, foi minha professora de psicologia médica durante alguns anos. Ela foi professora durante um tempo e virou amiga, e hoje em dia a gente compartilha muita coisa. E aí, olha só que coisa linda. Aqueles que perderam amados e querem homenagear as pessoas que perderam podem mandar mensagens pro Alu para contar essa história e homenagear as pessoas que elas perderam. Então, essa motivação para diminuir o sofrimento das pessoas pode ser encontrada em qualquer lugar. Não é só para quem está na área da saúde. A gente pode homenagear e compartilhar o nosso tempo de várias formas. Esse projeto que a Semana está tocando está muito lindo. Então, a gente acho que essa é uma das fases que mais me toca, né? Hemingway falando que quem estará nas trincheiras ao teu lado. Ele me pergunta, isso importa mais do que a própria guerra. Essa sensação de conexão que a compaixão traz, que permite que a gente possa expressar o melhor que a gente tem. E por mais que a gente exercite isso, de olhar para o nosso redor, ajudar as pessoas e de tentar diminuir o sofrimento delas, se a gente não olhar para dentro e se a gente não pensar em cuidar de nós mesmos, isso fica vazio. Tem um mito grego, um professor do deus grego da medicina, era um centauro, e ele tinha uma ferida nas patas dele que nem ele, nem o deus da medicina grego conseguiu curar. Então, é essa imagem do cuidador ferido, de que quem cuida tem uma ferida que nem a gente não olha, mas às vezes é tão importante cuidar do outro que a gente esquece de cuidar da gente, né? E isso nesse momento de pandemia e mesmo fora é muito importante a gente olhar para a compaixão e olhar para a compaixão voltada para nós mesmos. E olhar com autocompaixão é olhar para a forma como a gente lida com as nossas falhas. É olhar para a forma como a gente lida quando as coisas dão errado. Tá? É muito fácil ser alegre se tudo dá certo o tempo todo.
Se a gente acerta o tempo todo, mas eu prometo para vocês que eu não conheço ninguém que acerte 100% do tempo. E é muito mais comum a gente olhar para nós mesmos com culpa. E isso só vai acrescentar mais dor ao processo. Tem um conceito da Christiane Neff que é bem interessante. Esse termo autocompaixão, ela criou para contrapor a um termo que é autoestima. E que sempre foi muito. As pessoas têm que ter uma autoestima alta. E o grande problema da autoestima é que ela é sempre uma comparação com outras pessoas. Ou com uma comparação com o que a gente gostaria, tá? Então, se a gente se coloca num patamar irrealista de perfeição, autocrítica, se a gente se coloca num patamar irrealista de perfeição, o que a gente faz quando a gente dá errado? Se a gente se a gente tem como base só autoestima, quando a gente erra e a gente tem um patamar totalmente realista de perfeição, a gente só vai se agredir mais. E em vez de aceitar os nossos limites, a gente vai se esforçar além desses limites. E com isso, eu não quero dizer que a gente tem que parar de buscar melhorar, tá? A autocompaixão, ela não quer dizer que a gente vai ser leniente com o nosso desenvolvimento, mas a gente vai ser mais cuidadoso, a gente vai ter um olhar diferente das nossas falhas. O que a gente pode fazer diferente de causar mais dor? E a autocompaixão, ela depende do nosso último acerto, desculpa, a autoestima, ela depende do nosso último acerto ou do nosso último erro. Mas quem já viveu o tempo suficiente sabe que a gente é mais do que a soma dos nossos acertos ou a soma dos nossos erros, tá? Não é o que a gente faz, o que dá certo, o que define quem a gente é. As pessoas são muito mais que isso. A autocompaixão, ela entra em contraponto a isso. E para desenvolver autocompaixão, a gente precisa de 3 coisas, tá? Primeiro é bondade, o segundo é um senso comum de humanidade e a atenção plena. Quando eu estou falando de humanidade comum, eu estou falando que está todo mundo em processo ativo de crescimento e aprendizado. E quando a gente erra, é muito comum a gente se isolar ou se separar dos outros, porque essas limitações são só nossas, né? Somos só nós que estamos errados. A gente reage ao erro como se fosse uma aberração completa e completamente irracional. A gente perde a perspectiva de que nós somos humanos, de que a imparcialidade que a gente tem que ter, a forma como a gente reage, é a mesma que a gente tem com os outros. Quando a gente consegue olhar a partir dessa perspectiva de humanidade comum, a gente consegue ter um olhar mais amplo. E a gente reconhece os desafios que fazem parte da nossa experiência humana, da experiência de estar vivo, da experiência de ter essa vida tão preciosa que a gente tem. A gente consegue se sentir mais conectado quando a gente entende que nós também somos humanos, que a gente também pode errar, tá? Que o erro não é uma aberração, que o erro faz parte do processo de crescimento. Além dessa sensação dessa percepção de que nós fazemos parte de um processo evolutivo, que a gente está crescendo e crescendo continuamente, então e a gente nós podemos sofrer e podemos errar como qualquer outra pessoa. A gente tem que entender a parte da bondade, da compaixão, da autocompaixão. A gente fixa muito mais no problema, a gente fixa muito mais no que aconteceu de errado do que na possibilidade de se confortar.
Para algumas pessoas é muito difícil sentir autocompaixão. Para algumas pessoas, a autocompaixão e ser bondoso consigo mesmo pode dar a sensação de estar sendo de não estar dando importância suficiente. A gente precisa sofrer, a gente precisa ser mal com a gente, precisa carregar o peso do mundo nas costas, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. Se a gente não for bondoso, se a gente for agressivo com a gente mesmo, a gente não vai repetir o erro. Na verdade, é o contrário, a gente vai acrescentar só muito mais dor no processo. E a gente vai ser tão crítico que isso pode levar a gente a ficar afastado do mundo. Essa dor, a gente não pode ter dor, a gente não pode errar. Nós temos que ser perfeitos o tempo todo. Nós temos que ter as coisas certas, a gente tem que fazer as escolhas certas o tempo todo. A gente não se permite errar. E de uma maneira muito crítica, isso só piora essa tendência e só piora esse sofrimento. Então, a bondade, quando a gente está falando de autocompaixão, ela é o que permite que a gente não seja tão autocrítico e vai tornar mais natural essa percepção de que a gente está no processo de crescimento, que é um processo contínuo, se tudo der certo, né? E a atenção plena é a habilidade que permite que a gente esteja em contato com a nossa experiência, mesmo e principalmente quando ela é desagradável, tá? Então, é muito comum as pessoas negarem o próprio sofrimento. E a atenção plena não deixa a gente fazer isso. A gente tem que olhar para a experiência de uma maneira mais aberta e deixar o espaço, inclusive, para a gente sofrer, tá? O Divertidamente, que apesar de ser um filme infantil da Pixar, ele deixa muito claro, a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo feliz e aceitar que a gente está sofrendo é muito importante para a gente conseguir superar os nossos egos machucados. A gente tem que reconhecer o sofrimento na gente mesmo para conseguir crescer. É o que permite que a gente admita os nossos limites. É o que permite que a gente se perdoe e a gente possa reagir conosco e com os outros com mais cuidado e respeito, porque a gente não está negando aquele sofrimento, a gente está olhando ele frente a frente. É o que está ali, é o que está acontecendo com a gente naquele momento. E quando a gente... Então, é a hora que a gente admite os nossos limites e encara esses limites de uma maneira construtiva que a gente pode realizar o nosso potencial. Entendem como isso é diferente de autoestima? Se a gente está com uma baixa autoestima, a gente tem só que ser melhor do que alguém. Quando a gente consegue cultivar uma compaixão, a gente olha para os nossos limites de uma maneira construtiva e entende que o nosso potencial pode ser alcançado. É aqui que está a grande diferença. Essa é uma pintura do Fábio Rodrigues. Essa tá emoldurada lá em casa. Essa é Compaixão. O Fábio Rodrigues é um dos criadores do lugar que eu falei, daquele site que eu falei algumas vezes para vocês. Então, a autocompaixão ela vai dar mais estabilidade emocional para a gente, porque independente dos altos e baixos, independente do nosso fracasso, do nosso sucesso, dos nossos últimos erros ou dos nossos últimos acertos, e quem já errou na vida sabe o quanto isso é importante. A gente entender que a gente ainda está crescendo. Então, independente dessas coisas que a gente acerta ou erra, a gente consegue enxergar o nosso próprio sofrimento a partir de uma experiência que é compartilhada, que é frágil e que é imperfeita. É isso que vai dar inspiração e apoio para a gente fazer as mudanças que são necessárias, a gente enxergar os nossos limites para que a gente possa alcançar o nosso potencial.
Então, a compaixão, ela ajuda a gente a entender as pessoas melhor, a gente ajuda a aliviar o sofrimento das pessoas. Isso é um baita remédio para o burnout. Isso foi um remédio enorme para o meu próprio burnout, para os meus próprios erros. Mas entender a autocompaixão como a melhor forma que a gente tem para alcançar o nosso potencial, para a gente alcançar o nosso, o que a gente almeja, para a gente parar de sofrer, eu acho que é um dos ensinamentos mais importantes que eu já recebi. Por isso que, para mim, essa é uma das aulas mais importantes do curso como um todo. Eu vou conduzir uma meditação, e essa vai ser uma meditação um pouco mais longa que o de costume, tá? Eu vou conduzir, eu vou falar boa parte da meditação, e aí a gente vai discutindo um pouquinho sobre. A gente abre perguntas no final da meditação. Pode ser? Então, se todo mundo puder encontrar uma posição confortável, em casa, onde estiver, se conseguir ficar sentado, se conseguir separar esse tempinho, eu prometo que a gente termina logo mais. Então, encontre uma posição confortável onde vocês possam passar os próximos minutos, seja ela sentada, pernas cruzadas, deitado, o que funcionar para vocês, e eu vou conduzindo essa meditação junto de vocês, tá bom? Com alegria, calma e gentileza, deixem que a sua atenção desça e permeie todo o espaço do seu corpo. Familiarize-se com a experiência de soltar, permitir que seu corpo fique à vontade, tranquilo, no estado de imobilidade que vocês possam manter sem esforço. Aqui a gente vai cultivar um equilíbrio entre sustentar um profundo relaxamento e vigilância simultaneamente. E com o peito aberto, o diafragma relaxado, o abdômen solto, deixem que a respiração flua no ritmo natural dela. Deixe que seu corpo respire sem interferência, sem controle, sem esforço. Ofereçam a si mesmos a possibilidade de, apenas por alguns instantes, deixar de lado as preocupações cotidianas, a busca pela felicidade comum. Deixem a mente à vontade e tranquila, inquietude, com a clareza natural da mente iluminando o espaço do corpo e as sensações da respiração. E agora a gente vai passar dessa prática de atenção à respiração para uma prática discursiva, em que eu vou usar a capacidade da mente de vocês, vou usar a imaginação e inteligência de cada um. E eu vou convidar todo mundo para uma busca em 4 etapas, em que eu vou
que eu vou fazer 4 perguntas, cada um vai encontrar a própria resposta. Então, a gente começou o curso falando sobre o conceito de felicidade genuína, de eudaimonia, do florescer humano, que são conceitos abstratos, mas que são muito bonitos, mas que são abstratos. E agora eu vou fazer essa pergunta de uma maneira bastante pessoal. Qual é a sua própria visão do florescer, de ser verdadeiramente feliz? O que daria sentido e significado à sua vida? E eu vou deixar vocês em silêncio um tempo para que vocês possam definir da maneira mais clara possível essa visão. E agora, no espírito da bondade amorosa, do amor próprio, do genuíno cuidado com você mesmo, com cada inspiração, intensifique essa aspiração, essa motivação. Que eu possa ser verdadeiramente feliz. Que eu possa realizar a minha visão. Que eu possa cultivar as causas do meu próprio bem-estar. E a cada inspiração, deixem-la sair como se estivessem dando um sopro de vida a essa visão. Desejando a si mesmo tudo o que é de bom. E a cada inspiração, deixe a imaginação seguir livre. Imagine como seria a sua vida realizando plenamente a sua visão, aqui e agora. Dedicar-se plenamente, dedicar sua atenção a essa visão, ela se torna real para você. E deixa de ser postergado para algum futuro indefinido. E se torna algo que você realiza gradualmente. A cada inspiração, a cada dia. À medida que a gente convida isso para fazer parte do nosso presente, da nossa realidade. E agora, sustentando essa visão de múltiplas facetas do nosso próprio florescimento, eu vou fazer a segunda pergunta. E é uma pergunta baseada no conhecimento de que ninguém é uma ilha. De que nenhum de nós é capaz de alcançar a felicidade genuína completamente sozinho. A segunda pergunta é: para que você possa realizar a felicidade genuína,
O que você gostaria de receber do mundo ao redor? Das pessoas, do meio que vocês vivem? O que vocês gostariam de receber do mundo para conseguir realizar essa visão? E mais uma vez eu convido vocês para soltarem a imaginação. E a gente vai passar agora para o reino das possibilidades. Com bastante atenção, imaginem-se a cada inspiração recebendo exatamente o que a gente precisa. A cada respiração, a cada momento, a cada dia. Imaginem-se recebendo tudo que vocês realmente precisam para que possam trilhar o caminho da própria realização. E agora considerem que para realizar essa visão, fica muito claro que não é suficiente só receber o apoio dos nossos amigos, do meio ao nosso redor. É preciso que aconteça uma transformação interna, um amadurecimento, um crescimento psicológico e espiritual. Então, nesse mesmo espírito de bondade amorosa, eu vou fazer a terceira pergunta. De quais qualidades da mente ou comportamentos vocês gostariam de se libertar? Quais são as qualidades, as tendências, os hábitos que obstruem o nosso próprio bem-estar, que trazem sofrimento desnecessário para nós e para os outros? De que qualidades vocês gostariam de se libertar? De quais qualidades vocês gostariam de ter para nutrir e sustentar ao longo do caminho? E com cada inspiração, novamente, a gente vai deixar o ar sair como se estivesse dando um sopro de vida para essa visão. E vai deixar a nossa imaginação fluir. Imaginando aqui agora cada respiração que a gente está amadurecendo, que a gente está se transformando, que a gente está tornando exatamente aquilo que a gente gostaria de se tornar. E a cada expiração, a gente vai aspirar a busca e essa transformação que a gente está procurando.
por fim, para que a gente possa tornar nossa vida repleta de significado e satisfação, eu queria que vocês lembrassem que a nossa experiência, a nossa existência é um grande entrelaçamento de experiências, que para trazer à nossa própria vida o maior senso de significado possível, é fundamental que isso aconteça através da conexão com aqueles que estão ao nosso redor. Então, em nome do seu próprio bem-estar, eu vou fazer a quarta e última questão. O que você gostaria de oferecer aos que estão ao seu redor? Aos que estão próximos, aos que estão distantes? No curto prazo, no longo prazo? Qual que é o maior bem que vocês podem oferecer? Para dar significado à sua própria vida, para que quando a nossa vida chegue ao final, a gente possa olhar para trás e muito mais do que não ter arrependimentos, a gente tem a sensação de que a vida que a gente viveu foi uma vida bem vivida. Para que a gente possa então partir sabendo com certeza de que essa vida foi plena de significado. A minha pergunta é: o que vocês gostariam de oferecer ao mundo? E mais uma vez eu vou convidar vocês a soltarem a imaginação de vocês. E a cada inspiração, eu quero que vocês se imaginem inspirando todo o bem que vocês gostariam de oferecer aos outros. Imagine a nossa inspiração tomando forma. E no reino de possibilidades, se imaginem oferecendo aqui e agora o que vocês têm de melhor. E agora, nesses instantes finais, eu vou pedir que vocês soltem todas as inspirações. Eu vou pedir que vocês se desprendam da imaginação que eu pedi emprestada. Eu vou pedir que vocês soltem os pensamentos. Eu vou pedir que vocês deixem apenas que a consciência repouse na simplicidade da consciência de estar consciente. Só no cuidado. Sem nenhum objeto. Sem se distrair com outras coisas.
sem se fixar em nenhum pensamento. E a gente vai ficar só em silêncio mais alguns instantes. E agora aos poucos a gente vai voltando a tomar consciência do nosso corpo, convidando de volta os nossos pensamentos que a gente permitiu silenciar, vai voltando a ficar presente, para que a gente possa terminar essa sessão de meditação e voltar à nossa rotina. Todo mundo bem por aí? Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. O pessoal da produção tá aí ainda? A gente tem perguntas para hoje? Roberta Landucci. Doutor Lucas. O doutor acredita que o novo normal será povoado por mais autocuidado? Há registros iniciais sobre isso em outros locais do mundo? Não cheguei a olhar a fundo, Roberta. A minha impressão é de que se a gente tiver o cuidado de olhar para essa crise como uma oportunidade para autocuidado, vai ter sim. E vai ter muito, vai mudar muito a forma como as pessoas olham as coisas. O único jeito da gente sair dessa crise é passando por ela. Não tem como a gente fugir. Acho que todo mundo viu uns memes algumas semanas atrás de como seria, como algumas pessoas adorariam cancelar 2020 e já adiantar o Natal e o Ano Novo. Porque as pessoas querem voltar para um suposto normal e que talvez esse normal não seja tão normal assim, talvez esse normal fosse doente e talvez esse ano seja uma grande oportunidade de a gente revisar o que a gente faz, como a gente faz o que a gente faz. Eu acho que um dos anos que eu mais me transformei foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E foi aí que eu encontrei esse caminho que eu tô tentando dividir com vocês. Então, a minha impressão é de que, sim, o que vem aí pra frente vai ser totalmente diferente e que talvez vai ser muito mais povoado de autocuidado. As pessoas vão entender que elas precisam cuidar de si mesmas. Mais alguma pergunta? É, só essa pergunta. Então, se vocês puderem voltar para a apresentação. Então, acho que. Peraí. Isso.
Passou rápido demais. Isso. Acho que esse slide para mim é muito importante aqui. Se vocês puderem me tirar da tela, acho que é importante olhar para as pessoas que estão aí. Essas pessoas, de alguma forma, foram meus professores, são pessoas que eu admiro e que permitiram que eu pudesse dividir esse conteúdo com vocês. Alguns nem vivos estão mais, outros talvez não, certamente me desconhecem, outros são mais próximos. Esses foram e são muitos dos meus mestres, os meus professores, as pessoas que me inspiram e que me ajudam a poder falar isso com vocês. Mas eu acho que aquela frase do Hemingway, né, de o que importa na guerra são as pessoas ao nosso lado, para mim isso é muito claro. Essa imagem foi de uma reunião semana passada com muitas das pessoas da equipe aqui, e se vocês, a reunião tinha muito mais pessoas, mas alguns dos amigos, alguns dos professores viraram amigos, alguns dos amigos continuam fazendo parte do meu dia a dia, outros foram para outros caminhos, outros saíram de perto. Eu acho que para mim é muito importante poder agradecer todas as pessoas que, direto ou indiretamente, me apoiaram nesse movimento de conseguir dividir esse conteúdo com vocês. E todos eles tiveram um papel muito importante em tudo isso, né? Essa é uma foto de uma das reuniões aqui da BP e é muito legal poder olhar para essa frase e entender que as pessoas que estão ao nosso lado fazem parte e são fundamentais para lidar com tudo o que acontece. E essa última imagem, essa última foto, é uma foto que eu mesmo tirei. Se vocês puderem voltar para a apresentação. Essa última foto é uma foto que eu tirei. E essa foto eu tirei quando eu estava fazendo o curso de Cultivando Equilíbrio Emocional. Se vocês olharem o fundo, vocês vão ver alguns riscos no céu, né? Essa imagem eu tirei com uma câmera que eu deixei a câmera aberta por mais tempo. Então, em vez de ver só as estrelas, eu consegui deixar impresso no filme ou no sensor da câmera o rastro que as estrelas deixaram enquanto a Terra estava rodando. E se vocês olharem bem no cantinho da foto, no canto esquerdo de baixo, tem uma pessoa sentada aí. Eu acho que essa pessoa sentada, coincidentemente, sou eu. Um dos poucos autorretratos que eu tenho. E essa foto poderia ser uma foto fantástica, com o céu estrelado na Itália, que foi onde eu tive a chance, a oportunidade, a sorte de fazer esse curso. Mas ela fica muito mais interessante quando a gente não está olhando uma foto, um corte de um instante. Eu sempre uso essa foto como última foto das minhas aulas, das minhas discussões, das minhas apresentações. O que me importa dessa foto, o que me importa do curso é muito menos as conversas que a gente teve, o número de visualizações. O que me importa é o longo prazo, e se fosse uma foto comum eu não ia conseguir ver. O que me importa vão ser os desdobramentos, e se eu fiz alguma coisa certa nessas lives foi talvez plantar em vocês uma vontade, um desejo de se cuidar, um desejo de ser feliz de verdade e um desejo de ajudar os outros para apoiar o próprio crescimento. Eu acho que eu queria agradecer muito todo mundo que teve presente, que assistiu essas lives. Eu queria agradecer
de verdade todo mundo que me apoiou, e eu coloquei fotos de algumas pessoas e enquanto eu estava falando eu já lembrei de pessoas que eu não coloquei na foto e depois eu vou ter que pedir desculpa para elas e nunca mais esquecer delas nas próximas fotos. Eu queria de verdade expressar quanto eu fico feliz de poder compartilhar isso. Eu queria agradecer a Beneficência Portuguesa, a BP, por me permitir dividir isso com vocês. Eu espero de verdade que todo mundo fique bem depois dessa crise, que todo mundo consiga olhar para isso como uma oportunidade de crescer. E acho que fica meu obrigado e meus desejos sinceros de que todos fiquem bem, fiquem seguros e que dê tudo certo. Obrigado, pessoal, e boa noite para vocês. Se tiverem dúvidas, podem deixar na página da BP, eu vou procurar respondê-las depois, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.